Super ricos fazem as malas para se proteger dos impostos no Brasil. Cidadão provoca o Ciro Gomes e aí a reação você já sabe, né? Levou um tapa na cara. Bitcoin voltando a dar alegria pra rapaziada. Povo da Venezuela decide que quer uma parte da Guiana. E depois da China, agora a pneumonia misteriosa se espalha pela Europa. Montadora vietnamita de carros elétricos está chegando no pedaço. Essas e outras notícias para você ficar bem informado. Começa agora o Jornal de Quinta, o jornal que só errou uma vez na vida quando pensou que estava enganado. Esse era o plantão, né? Não tem nada a ver, né? Boa noite. Com nem um pouco surpreendentes 96% de apoio, o povo da Venezuela aprovou a ideia do governo de anexar a região de Essequibo, que representa 3/4 do território da Guiana, maior que muitos países lá da Europa. Poucos dias antes do referendo, o próprio Maduro deu uma sessão exclusiva de treinamento de como votar. Primeira pergunta, sim. Segunda pergunta, já la estudié, sim. Terceira pergunta, sim. Cuarta pregunta. Sí. Y quinta y última pregunta. Sí. Ya me aparece, voté sí, pulso votar. El voto se ha generado correctamente. Más cómodo, más seguro, imposible. No. Ya voté 5 veces sí. E a Força Aérea também teve a sua participação em ensinar didaticamente o povo a votar no plebiscito, escrevendo lá no céu, né, em formato de si, com as fumaças dos aviãozinhos. E as perguntas na hora de votar também foram feitas pro povo ter que não pensar muito, né, que não pode exigir muito, né, ter que colocar tudo si nas cédulas. E aí você pensa, né, mas pra que esse esforço todo do governo se tudo por lá é manipulado pelo governo até as eleições? Pero no mucho, mi companheiro. Porque o tio Sam tá de olho lá, sabe? E o acordo para poder tirar as sanções contra o petróleo da Venezuela passam por eleições transparentes em 2024 por lá. Será, hein? E esse assunto aí de surrupiar uma parte da Guiana é tão populista que consegue unir o governo e a oposição por lá também. Por conta do risco de um conflito na região, sendo o Brasil um forte candidato a entrar de gaiato no rolo por ser vizinho aí dos bagunceiros, o governo daqui já tratou de reforçar a presença dos militares no norte de Roraima, na divisa com a Venezuela e a Guiana. Vamos acompanhar os acontecimentos e torcer para que tudo acabe bem, né não? Até porque acho que as nossas arminhas não estão muito bem calibradas, não faz tempo que a gente não usa. Chupa essa manga aí. E por falar em frutas, o Lula tá com um abacaxi danado para descascar. Será que ele vai convidar ou não o Putin para a reunião do G20? Inclusive acontece aqui no Brasil em novembro de 2024. A etiqueta diplomática diz que sim, o Lula deve convidar o Putin pro evento, para ele não ficar Putin. E de fato, é isso mesmo que ele deve fazer, mas ele já deixou bem claro que se o russo vier pra cá, meu amigo, ele pode ser preso sim, ao contrário do que ele tinha dito. Isso por causa de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário. Eu acho que o Putin não vai fazer muita questão dessa reunião ainda, o que você acha? Em uma edição anterior do Jornal de Quinta, a gente falou sobre uma pneumonia misteriosa que estava se espalhando na China. Pois é, né? Aquela que a OMS falou pra gente não entrar em pânico, lembra? Então, agora ela está se espalhando pela Europa. Na Dinamarca, o SSI, que é um Instituto de Pesquisa em Saúde, informou que as infecções atingiram níveis epidêmicos no país. E tem casos na Holanda também. O SSI diz que surtos dessa mesma bactéria são comuns por lá, ocorrendo a cada 4 anos mais ou menos, né? E que o surto já era previsto depois da pandemia. O problema tem sido o aumento da resistência dessa bactéria, que prejudica o tratamento com antibióticos comuns e leva a casos mais graves e também a internações. O receio é que esse surto se espalhe pela Europa. Deus nos defenderá, né? Lembrei da banda O Surto agora, não sei porquê. Eu tava ali! Ela também estava ali! Que não volte mesmo. Como a pandemia. E vamos falar de carro agora. Os elétricos estão dando mais BO do que os a gasolina. Uma pesquisa da Consumer Reports fez uma classificação da confiabilidade dos veículos
revelando que os elétricos são bem menos confiáveis que os tradicionais a combustão. Mas e os híbridos, hein? Eles são ainda menos confiáveis. Eles coletaram dados de 330 mil veículos de 2000 a 2023 e viram que os elétricos sofrem 79% mais problemas de manutenção. Os híbridos foi coisa pouca, 146%. A maioria dos problemas está relacionada com a transmissão, motor e bateria. E os donos de posto de gasolina curtiram essa matéria. Falando em caranga, tem montadora nova no pedaço. Você já conhece carros italianos, japoneses, coreanos, chineses, mas e vietnamitas? Conhece algum? Tá por fora, rapaz. Tá chegando a VinFast, a montadora de carros elétricos que já tá presente no Canadá, Estados Unidos e União Europeia. Por meio do LinkedIn, a firma tá fazendo contratações para compor o alto escalão aqui no Brasil. Aí, oportunidade para você mandar currículo. A VinFast pertence ao homem mais rico do Vietnã, um empreendedor que fez fortuna vendendo miojo na Ucrânia. Nos Estados Unidos, a marca tá presente com o modelo VF6, que é um SUV compacto de design italiano, com versões de 170 e 200 cavalos, com autonomia de 399 km. Mas tem várias outras opções de carros dessa montadora por lá. E que nos deixa com a seguinte questão, né? Seria esse o troco dos vietnamitas contra os Yankees? Parece que o jogo virou, não é mesmo? E até os gringos estão inconformados com um monte de imposto que existe por aqui. O Bruce Dickinson, que é vocalista do Iron Maiden, gostou do inglês? Iron Maiden, criticou as taxas cobradas em cima dos ingressos online vendidos cá. E ele disse que os ingressos no Brasil são malucos, né? Só ingresso não, viu? Queria deixar claro. É o único lugar em que você tem que pagar mais se você compra online, disse o Bruce. E concluiu dizendo: Lula, faz alguma coisa. Eu conto ou você conta? Acho que o Bruce desconsiderou que essas taxas e impostos são justamente o resultado dos políticos fazer alguma coisa, né? Melhor nem avisar. Já que eles olham e falam: rapaz, dá pra nós tarifar mais. E você vai ver no próximo bloco. Bitcoin nas alturas, no maior valor desde abril de 2022. Treta entre o Lula e o presidente da Petrobras. Super ricos dando um vazare do país, enquanto os pobres são devidamente apontados dentro da igreja. É o que você vai ver dentro de 30 segundinhos. Não seja um vacilão e não sai daí não. A Selic tá caindo, mas ainda existem aplicações em renda fixa capazes de turbinar a sua carteira de investimentos. Se você já tem o seu colchão financeiro e procura diversificar as suas aplicações, a Inco é uma excelente escolha para isso. Porque a Inco seleciona empresas em setores como o imobiliário, energia, agro e venture capital, avaliando as condições financeiras dos projetos e exigindo garantias dessas empresas. Tudo para que o seu risco diminua e você possa ter rentabilidades muito maiores do que nos bancões tradicionais, podendo chegar a 20% ao ano. Um detalhe, a partir de R$500 já dá para você começar a construir uma carteira de empresas para você investir pela Inco. Tá esperando o quê? Abre agora gratuitamente a sua conta na Inco pelo link da descrição para você começar a investir e ainda levar um cashback de 1% sobre o seu investimento no final da aplicação. Não vai perder, hein? E de volta com aquele filho que enche o pai de orgulho. O Bitcoin tá voando, meu amigo. Só esse ano a valorização já é de 152%, saltando de 25 mil para mais de 41 mil dólares. E existem duas razões principais para isso. A primeira é a expectativa de que a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos aprove a criação do primeiro ETF de Bitcoin do país. E a segunda é que está chegando um halving do Bitcoin que deve acontecer em abril de 2024, ou seja, a oferta de novos Bitcoins vai cair pela metade, o que acontece de 4 em 4 anos. Se você quiser mais, vê esse vídeo aqui, mas depois. E agora os casos de família Adams. Parece que o Lula e o Jean-Claude Van Damme, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, estão dormindo em camas separadas. Primeiro, o Prats disse que está avaliando a possibilidade de abrir uma subsidiária no Oriente Médio. Seria a Petrobras Arábia. E perguntado, o Lula disse que se a Petrobras tem algum investimento para fazer no Oriente Médio,
Eu não sei no que. E ele falou também que Prates tem a mente fértil. E perguntado de volta, o Prates falou que nem tudo que tá em estudo na Petrobras o Lula sabe. E acabou que o Lula tava certo, rapaz, porque a Petrobras Arábia vai fazer fertilizante. E o Lula não falou que o cara tem a mente fértil mesmo? Entendeu, cara? Pô, o cara já pensou lá na frente. A gente vai acompanhar esse caso, trazendo devidamente e pontualmente a você as próximas piadas infames a respeito. Você já deve ter ouvido falar sobre a taxação de fundos exclusivos e offshore, né? Só para simplificar aqui a explicação, esses fundos são uma forma de os super ricos guardarem o seu patrimônio. E a taxação desses fundos faz parte do ideal socialista de redistribuição de riquezas, de forma que os ricos paguem mais impostos e os pobres sejam beneficiados com essa grana, vai vendo aí. Só que como o capitalismo suspeitou desde o princípio, o que está acontecendo para surpresa de 0 pessoas é que os ricos já estão se preparando para mudar o seu domicílio fiscal. Quem diria, né? E com isso o imposto que eles pagam no Brasil vai diminuir de pouco para 0. Pouco entre aspas, é claro, né? E tem 2 memes da velha guarda que combinam direitinho com o que tá acontecendo. Tem esse aqui, que é o governo decidindo aumentar os impostos dos super ricos, e esse outro aqui, que é o governo depois dos super ricos irem embora. E toma cuidado aí antes de você chamar político de bandido, tá? Principalmente se você tiver cara a cara com ele, e principalmente se ele for o Ciro Gomes. Porque um cidadão fez exatamente isso e olha aí o que aconteceu. Plástica e também que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar da nossa Ei, tu casa. deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Mas já tá vindo, Bandido, você é bandido. E você lembra daquele ditado que os pobres serão exaltados? Eu acho que deram uma distorcida aqui, porque em uma missa, o arcebispo Dom Orlando Brandes pediu para que todos os pobres ficassem de pé. E o inusitado foi boa parte das pessoas fazer isso, enquanto a excelência insistia e a outra parte hesitava, ficando olhando pro lado para decidir se era pobre ou não, ou se assumia isso na frente de todo mundo. E aí o povo cantou e bateu palma pros pobres. Então eu vou pedir que os pobres que estão aqui agora se levantem. Vocês pobres, se levantem aí. Desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Era assim que era para exaltar? O mais legal foi o comentário das pessoas nas redes sociais, né? Nunca vi tanto pobre sendo humilhado junto. E o outro falou, nem Satanás humilhou tanto. E também a gente tem um tradicional, né? Meu filho, vai pra igreja, lá você vai se sentir melhor. Bom, pelo menos aqui a gente tá vendo o caso de uma humilhação gratuita mesmo, né? Você nem tá precisando pagar R$1.000 por mês pra Deus ver a sua força de vontade e mudar a sua vida. E se você não tem milão por mês pra esse fim, saiba você que você não recebeu o chamado divino, hein? Esse projeto que saiu do coração de Deus, esse empreendimento, esse investimento é para mudar a sua vida de patamar. Você vai investir R$1.000 por mês na obra. Você vai investir todo mês. Ah, mas eu não tenho. Então é você que Deus está chamando. É porque você não tem mesmo. Eu estou mostrando aqui aos milhares. Ele está fazendo ou não? Então a posse é sua. A posse do lenço e do carnê para investir R$1.000 mês. Para empreender na obra é sua. Independentemente da sua condição, da sua capacidade. É sua, dizer-me aqui, eu vou fazer e Deus vai mudar a minha vida de patamar. E agora eu quero saber o que você achou dessas notícias maravilhosas que a gente trouxe aqui no seu jornal de hoje. Compartilha com a sua família, com seus amigos, porque assim você ajuda todo mundo a ficar bem informado e dar uma risada também, que ninguém é de ferro, né? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhuma edição do nosso jornal, porque esse foi o nosso Jornal de Quinta. Valeu, tudo de bom? Boa noite. Now the world don't move to the beat of just one drum. Now the world is... Pega a xícara de água. Tô esperando você parar. Aí eu pego minha xícara de água.